Bom dia, igreja, bom dia, família, bom dia a todos que nos acompanham nesse domingo, dia que o Senhor fez e por isso nós nos alegramos e nos regozijamos nele. É o último dia, é o último domingo do nosso projeto Verão Jesus. E foi oportuno abrir o nosso culto com essas belíssimas imagens da nossa Fazenda Bethesda, o lugar da nossa missão, lugar de transformar vidas, lugar de renovar a esperança. Esse verde que nos remete ao recomeço. E nós estamos aqui para celebrar o Deus vivo. Nós estamos aqui com a equipe reunida, estamos aqui com a equipe técnica, temos alguns irmãos conosco aqui hoje, nossa membresia aqui da Missão Batista Bethesda, para celebrar o amor de Deus neste último domingo de fevereiro. Olha como o tempo está voando. Foi ontem que começamos 2021 e nós já acabamos o segundo mês dele. Vamos em frente, temos muito ainda para fazer, a caminhada é longa e o Senhor estará conosco do início ao fim. Deus abençoe a sua vida. Se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, clica no sininho para receber notificações de vídeos que chegarem até aqui e que seja este o nosso lugar de adoração, a igreja espalhada, mas neste momento reunida num só propósito. Todos nós, seja no smartphone, numa TV, num computador, juntos celebrando o amor de Deus e a fidelidade dele por nós. Deus abençoe a sua vida e que este culto cumpra em você o propósito que Deus preparou para cada um de nós. Como tem sido neste mês de fevereiro, os nossos cultos da manhã foram gravados ontem, aqui na Fazenda, e se Deus nos abençoou e permitiu, hoje nós estamos chegando até você com aquilo que Deus colocou em nosso coração, nos louvores, na oração, nos cânticos e na palavra do Senhor. E eu tenho a alegria de ter aqui hoje comigo, junto com a equipe de adoração e equipe técnica, os 4 pastores. Estamos juntos aqui para reiterar para a igreja que nós somos uma família, que mesmo que nesse tempo estejamos longe dos olhos, vivemos e andamos perto do coração. E eu quero convidar o pastor Fabrício para abrir o culto desta manhã, trazer uma saudação à igreja e nos conduzir, nos preparar para o tempo de adoração pelos cânticos. Fabrício, seja bem-vindo, bom ter você conosco. Obrigado por domingo passado. Eu que agradeço, foi ótimo estar aqui, tem sido muito bom. Hoje nós estamos aqui de novo porque o sol não garantiu um tempo firme para hoje, como você e você estiveram derretendo ontem lá no gramado, não é? Hoje nós não temos os animais aqui atrás, temos apenas as árvores, os animais estão lá do outro lado. Quem conhece bem a Fazenda está entendendo aqui a dinâmica de direções que eu estou apontando aqui. E no domingo passado, no sábado passado, no caso, quando foi gravado e o domingo transmitido, eu fiquei acompanhando ali e vi vocês derretendo no sol. Mas o pastor Fabrício se empolgou tanto que foi embora, não é? O sol estava gostoso, Gabriel estava derretendo, não é? E hoje nós estamos aqui debaixo da nossa varanda, não é? Protegidos de um sol que não está muito... De vez em quando ele aparece, faz uma sombrinha ali, mas como nós tínhamos uma previsão de chuva para hoje, preferimos garantir aqui a proteção do que viver qualquer transtorno ali ao ar livre. Pastor Fabrício, muito obrigado mais uma vez. Seja bem-vindo ao nosso culto. Obrigado. Deus te use neste tempo de abertura e de celebração. Vamos louvar ao Senhor. Amém, amém. Bom dia, querida família, graça e paz. Como bem o pastor falou, é bom demais estar aqui novamente, é bom celebrar novamente o nome do Senhor junto contigo, a despeito da nossa distância, mas isso não interferirá naquilo que nós faremos em relação a Deus e principalmente naquilo que Ele fará em nós e através de nós. Então eu te convido a se engajar junto a nós, a se aproximar, ainda que virtualmente, desse momento tão precioso que será realizado agora. E para isso eu quero te convidar a acessar ou ler junto comigo o Salmo 93, uma parte dele. É um salmo para ser entoado no sábado. É o título que na versão transformadora nós encontraremos. É um cântico para ser entoado no sábado. Diz assim a palavra do Senhor: é bom dar graças ao Senhor e cantar louvores ao Altíssimo. É bom proclamar de manhã o teu nome e de noite a tua fidelidade, ao som de um instrumento de 10 cordas, da harpa e da melodia da lira. Tu me alegras, Senhor, com tudo que tens feito. Canto de alegria por causa de tuas obras. E aí, o último versículo que leremos hoje, versículo 5. Quão grande, Senhor,
são os teus feitos e profundos os teus pensamentos. Quão grande são os seus feitos. Quantas coisas Deus já realizou ao longo desse ano, desses 2 meses. Como é maravilhoso olhar para trás e perceber tudo aquilo que Deus já fez por nós, mas ao mesmo tempo olhamos para frente na expectativa do que Ele ainda fará. Então, nesse momento, eu quero te convidar a orar na expectativa de que hoje, domingo, Deus continuará realizando grandes feitos na sua vida, na minha vida, na vida da nossa família, família Ibemeyer, e na vida de todos que de alguma forma terão acesso a essa gravação. Então, feche seus olhos, ore comigo nesse momento. Deus querido, nós louvamos o Teu nome, nós engrandecemos, Pai, o Teu nome, nós somos gratos pela vida que temos em Cristo Jesus, pela salvação, Pai, somos gratos pelo ano de 2021, esses 2 primeiros meses que já experimentamos, Pai, não há como deixar de agradecer pelos Teus feitos na nossa vida. Enfrentamos grandes desafios, Pai, mas somos testemunhas vivas, Pai, da Tua graça e do Teu amor sobre nós, Pai. E também trazemos cada um, Pai, a expectativa daquilo que o Senhor ainda fará, Pai. Nós cremos que os Teus pensamentos são extraordinários para nós e nos submetemos, Pai, à Tua vontade, que o Senhor tenha liberdade, que o Senhor encontre em nós um coração aberto e solícito, desejoso por experimentar a Tua presença, Pai, neste domingo. Então visita essa pessoa que está assistindo essa gravação, que está cultuando conosco, Pai, e atende às necessidades de cada uma delas, Pai. No nome precioso de Jesus que oramos, amém e amém. Louve o Senhor junto conosco. Glórias a Deus. O salmista diz, como acabamos de ouvir, Tu me alegras com os Teus feitos, Senhor. Sim, tudo que o Senhor faz é bom. Vamos ficar em pé, adore o Senhor aí na sua casa, adore o Senhor conosco neste momento. Louvado seja o nome do nosso Deus. Poderoso, quero que há de vir.
só Deus. Santo é o teu nome em todo lugar. Reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo é o teu nome em todo lugar. Reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus. Que nos sustenta com seu amor, com a sua fidelidade. Louvado seja o nome do nosso Deus. E é isso que nós vamos cantar agora. Temos sentido o amor do Senhor todos os dias, nos sustentando, nos levando para onde Ele deseja. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Adore a Ele neste momento. Peça ao Senhor que traga à sua memória as suas experiências com Ele. E que neste dia de domingo, de renovo, em que podemos estar juntos, reunidos através dessa transmissão, sabendo que outros irmãos também buscam ao Senhor, que outros irmãos também estão nos encorajando a seguirmos com Ele. Vamos celebrar a fidelidade do Senhor em nossas vidas. Louvado seja Deus. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Ó fiel Senhor, Diga. tudo tu sabes de mim. Quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade. E quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Ó fiel Senhor, tudo tu sabes de mim. Quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade. E quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Eu Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso
olhar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Bom dia Igreja Batista do Meia, muito bom estar com vocês aqui nesse momento. Gostaria que você fechasse os seus olhos, que você nesse momento trouxesse ao seu coração todos os desafios dessa sua última semana, desse mês de fevereiro, do mês de janeiro, desafios e dificuldades que estão te acompanhando desde o ano passado, desafios e dificuldades que surgiram agora na sua jornada. Lembre disso agora. Traga isso para a luz. Leve isso para diante de Deus. Quero que você lembre também, nessa semana, ou nesse mês, nesse ano, todos os momentos da sua jornada que invadiram você com profunda alegria, júbilo, que te deixaram feliz. E leve isso agora, ponha na luz diante de Deus. Senhor Jesus, com o que nós conseguimos lembrar agora dos desafios e dificuldades, um vício que te acompanha, um ente querido no hospital, uma ansiedade por conta do desemprego, a angústia de não saber discernir o futuro, as dores de um relacionamento fraturado com o filho, com a esposa. Senhor, aqui está o nosso coração, com toda a inteireza dele, com todas as alegrias e tristezas que formam o nosso dia a dia, a nossa semana e os nossos meses. Clamamos, Senhor, pelos que estão entre a vida e a morte. Clamamos por aqueles que em vida estão num contexto de morte. Pedimos a sua misericórdia, sua graça. Pedimos que o Senhor derrame vida e vida abundante dentro do nosso lar, das nossas relações, das nossas casas, Senhor. Da nossa igreja, nós pedimos isso. E acima de tudo, Senhor, te entregamos tudo isso porque cremos de que nas alegrias e tristezas da nossa jornada, quando elas estão em suas mãos, o Senhor consegue transformar em material, em energia, em fonte de transformação
na nossa jornada. O Senhor é fiel para cumprir as promessas que o Senhor derramou sobre nós. A promessa de nos transformar à imagem do Seu Filho. Esse é o nosso profundo e real desejo. Ser como Jesus. Esse é o nosso desejo como igreja. Ser corpo de Cristo. Então, que em todas as dificuldades, todas as tristezas, no luto, na saudade, na angústia, com tudo isso que estamos te entregando agora, Senhor, que estamos trazendo a luz para nós. O Senhor já sabe, mas nós precisamos disso, trazer a luz. Com tudo isso que estamos te entregando, use, Pai, para que a gente cresça, para que a gente amadureça. E por isso nós queremos nos alegrar nas circunstâncias em que nós estamos. Não porque, Senhor, o sofrimento é bom, mas porque o sofrimento pode nos colocar no caminho do crescimento, do amadurecimento, da transformação, num caminho mais parecido com Jesus Cristo. E isso é graça, Senhor. O Senhor não é o autor da maldade, mas é tão gracioso que em tudo que pode acontecer conosco, o Senhor dá um jeito de transformar em um caminho de crescimento. Então nós somos gratos por isso. Queremos nos alegrar, Senhor, nas tribulações. Porque sabemos, Senhor, que a tribulação ela produz em nós perseverança. A perseverança produz em nós experiência. E a experiência produz em nós esperança. E a esperança ela não nos deixa decepcionados. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, Senhor, com tudo que nós te apresentamos agora, que marcam os nossos anos, os nossos meses, os nossos dias, nós te entregamos porque nós queremos que o Senhor use tudo isso para transformar o nosso coração e derramar o seu amor sobre nós. Invada-nos, Senhor, com esperança e continue usando-nos, Senhor, para que o mundo, por meio da nossa transformação, conheça o seu amor e a sua pessoa. Isso é o que conseguimos traduzir em palavras agora, Pai. Isso é o que conseguimos colocar aqui em palavras. Mas tem muito mais além disso, então leve-nos por inteiro. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Às vezes eu posso passar
sol brilhar, tanta alegria aos meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Amém. Como é bom a gente desfrutar da fidelidade do Senhor. Continuarmos caminhando sabendo que o nosso Deus é fiel. Nosso Deus estará conosco todos os dias. É promessa dele e ele a cumpre. Eu quero ler com vocês um texto do profeta Isaías, lá no capítulo 40, versículo 9, diz assim: Você que traz boas novas a Sião, suba no alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga às cidades de Judá, aqui está o seu Deus. Nós temos um monte aqui na Betesda. E nós queremos subi-lo para gritar bem alto. Aqui está o seu Deus, Santa Rita. Aqui está o seu Deus. Essa é a nossa intenção, é para isso que nós estamos aqui. Para mostrar Deus, para mostrar quem Ele é, esse Deus que é fiel, cuja fidelidade nos acompanha todos os dias. E nós temos diferentes formas de você se envolver, de você participar conosco aqui, de você subir ao monte e gritar bem alto, aqui está o seu Deus, Santa Rita. Então nós temos diversas frentes, diversos trabalhos que você como igreja precisa se envolver. Eu creio que você já tem dobrado os seus joelhos para que essa comunidade, para que esse bairro seja alcançado pelo Senhor. Mas eu quero te convidar, te desafiar também a estar aqui presencialmente, assim que nós retornarmos. Eu quero convidar essa família que está aqui hoje, por favor, irmã Eva, Samuel, irmão Sérgio, por favor, se puderem vir aqui, para que a igreja os conheça também e para a equipe matar um pouquinho da saudade, né? Podem vir por aqui. Chega um pouquinho para cá, pode ser? Esses são os nossos irmãos, irmão Sérgio, irmã Eva, nosso irmão Samuel. E eles representam aqui um pouquinho do nosso trabalho, do ministério que tem sido exercido aqui. Então, como família, não é? O Samuel ali como parte do grupo de adolescentes, que tem se encontrado aqui, estudado a palavra, irmã Eva com as mulheres, irmão Sérgio com os homens. E nós temos espaço para que você esteja aqui com eles, esteja aqui conosco como equipe também. Então se envolva, nos procure saber mais. Como eu falei, um sábado por mês e todos os domingos pela manhã. Então se você pode disponibilizar um domingo pela manhã e um sábado por mês para estar conosco aqui, né? Tem lugar para mais gente, não tem? Então, vamos juntos caminhar para que esse bairro seja alcançado pelo Senhor, para que esse espaço fique pequeno, né? Para que ele fique pequeno para todas as pessoas que chegarão até nós. Então, ore por eles, pela família, ore também como representantes aqui dos nossos irmãos, então ore pelos nossos irmãos daqui, orem também pela equipe que tem trabalhado, que tem se empenhado para alcançar esse bairro para o Senhor. Que Deus continue a nos abençoar. Assim que voltarmos o presencial aqui, vamos informar a igreja. Então, nós esperamos você, que já tem sentido aí, eu creio, o chamado de Deus para estar aqui conosco. Que Deus abençoe a nossa semana. Muito obrigada. Muito bom estar aqui com vocês. Matar um pouquinho da saudade, né? E então, que Deus abençoe a sua semana e, se Deus quiser, semana que vem nos vemos novamente. Obrigada, queridos.
Obrigado, Lívia. Obrigado, irmãos Sérgio, Eva e Samuel. Samuel foi o primeiro a chegar, veio aqui conferir se nós já estávamos aqui, e aí foi em casa rapidinho buscar pai e mãe, né? E aqui estamos reunidos mais uma vez. Deus seja louvado por tudo que temos vivido nesta manhã, que aquilo que, como eu disse, preparamos no coração para oferecer a Deus, alcance o seu coração também com bênçãos que vêm dos céus. Quero lembrar você, como eu disse no início do culto, que hoje é o último domingo de fevereiro. Domingo que vem nós já estaremos em março, né? E estamos aí nos preparando para um novo começo de um ciclo. A igreja aprovou no final de 2020 uma mudança no nosso ano eclesiástico, não é? Até então, nosso ano eclesiástico sempre foi de abril de um ano a março do outro. E isso trazia certas, eu não diria dificuldades, mas uma desarmonia em termos de calendários. Quando estava todo mundo começando um novo ano, a gente ainda estava terminando um ano de atividades, de orçamento, de planejamento, de atividades, e a gente agora ajustou. Como todo ajuste precisa de uma certa transição, então nós ainda estamos nesse período de transição, então nós estamos pegando o finalzinho de um tempo de um planejamento estratégico do ano passado para cá, de atividades já planejadas, de um lema, não é, que nutrimos no ano passado. Nós não imaginávamos que íamos enfrentar uma pandemia bem no comecinho, e estamos aí há quase um ano desse tempo de tanta adversidade, de tanta dificuldade, mas em março a gente já começa a se preparar para uma virada, mais uma viradinha de chave que a gente vai ter a partir de abril a dezembro, ou seja, por isso eu disse que é uma transição, porque para ajustar o nosso calendário eclesiástico ao calendário comum, a gente vai ter um ano eclesiástico menor este ano, né, que vai de abril até dezembro, e depois, 2022, com a graça de Deus, a gente retoma o ritmo e vem coisas boas aí pela frente. Estamos aí com novos sonhos, novos ideais, e Deus tem realmente nutrido em nosso coração, renovado grandes expectativas para o que acontece no Meier, alcançando o mundo, passando por Santa Rita, aqui em Nova Iguaçu. Então a gente precisa estar junto. E domingo que vem teremos pela manhã a Ceia do Senhor, e também um lançamento, né, do nosso tema, do lema deste restante de 2021. O que Deus tem reservado para nós? O que nós estamos colocando diante de nós como um desafio para esses meses que temos diante de nós como igreja? Vem junto, vem sonhar com a gente. Vamos viver um tempo novo, de recomeço, não é? Um novo tempo, sem dúvida, uma igreja renovada, uma igreja restaurada, uma igreja nova no sentido de que tempo é esse que estamos vivendo, não é? Então, domingo que vem, dia 7 de março, você é meu convidado, minha convidada, para estarmos juntos, sentados à mesa do Senhor pela manhã, na expectativa de um novo tempo que temos diante de nós. Coisas boas já começaram, não é? No domingo retrasado, dia 21, aliás, domingo passado, essa coisa de gravar num dia para fazer ao vivo eu me perco, né? Domingo passado, nós iniciamos o Circuito 4x4. A semana passou e ontem, sábado, nós terminamos a leitura do Evangelho de Mateus. Se você está em dia, então hoje, né, já estamos começando um segundo Evangelho, o Evangelho de Marcos. E ele é tão curtinho, e como são 4 capítulos por dia, na quarta-feira a gente já termina Marcos, e aí já entra em Lucas. Particularmente é o meu evangelho preferido. Todos são lindos, são preciosos, mas em particular o evangelho de Lucas é o que eu mais aprecio ler, meditar, me debruçar sobre ele em nuances, talvez pelo estilo literário do evangelista Lucas. Essa semana está começando, e eu quero fazer uma observação. Quem é atento, não sei se alguém já pegou isso, tem um problema no nosso calendário de leituras bíblicas. Um detalhe que passou desapercebido em todos os que viram. Olha, esse calendário de leitura bíblica passou por umas 6 mãos, mais ou menos. Na verdade, por umas 4 pessoas, então 8 mãos, né, em termos figurados. E tem um probleminha, detalhe importante. Eu vim até anunciando que a gente vai começar dia 21 de fevereiro e vai terminar no dia 11 de dezembro, dia da Bíblia. Quantos já ouviram falar isso, né? Tem um detalhe ali que talvez ninguém tenha percebido, ninguém me chamou atenção ainda, porque vai ser amanhã, segunda-feira, que o dia vai pegar. É porque esse calendário, originalmente, ele havia sido feito para um ano bissexto. Então, conta dia 29 de fevereiro, não é? Então, se você está lendo ali, esquece o número 29 de fevereiro. Né? A gente está preparando uma segunda versão, uma versão revisada, mas a leitura que está ali dia 29 do 2 já é a leitura de 1 do 2, tá bom? O que vai acontecer de diferente? O que é que muda agora? É que a gente não vai estender até dia 11.
A leitura bíblica no Circuito 4x4 termina no sábado, dia 10 de dezembro. Então, domingo, dia 11, já vai ser o dia da festa. Ninguém vai ter mais nada, né, para ler no sentido do Circuito 4x4. Vai ser o dia que a gente vai celebrar como igreja, no dia da Bíblia de 2021, o encerramento da campanha de leituras bíblicas 4x4. E muito especial também porque eu tenho recebido testemunhos de pessoas que estão acompanhando a leitura bíblica, que estão sendo abençoadas e que estão usando o diário da leitura bíblica. Que bênção! Responder aquelas perguntinhas. O que mais chamou a sua atenção? Qual o destaque que você faz? De que forma você foi confrontado com essa leitura de hoje? O que você tem para colocar em prática a partir de agora? É o que nós chamamos de perguntas do método indutivo da palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia é tão autoexplicativa, é tão própria para cada um de nós, que a sua experiência de lê-la, meditar sobre ela e sob a orientação do Espírito Santo vivê-la, dá a você respostas que você precisa para cada dia. Então, nossa campanha, primeira semana vencida, primeiro evangelho já foi conquistado, agora estamos entrando no segundo evangelho e na semana que vem estaremos na metade praticamente do terceiro evangelho do Novo Testamento. Que bênção! Quando tudo terminar, lá em abril, a gente entra na segunda etapa. Vamos ter vencido todo o Novo Testamento e vamos agora para o Velho Testamento, intercalando com 2 livros, pelo menos em média, para ser uma leitura dinâmica, agradável. Convido você a continuar firme no propósito da jornada 4x4. 4 capítulos por dia, nas 4 estações do ano, encerrando agora na véspera do Dia da Bíblia, dia 10 de dezembro de 2021. Tá ok? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua igreja, a nossa família em Cristo, e que tudo aquilo que fazemos e realizamos seja para a glória de Deus. Nós vamos louvar o Senhor mais uma vez, a nossa equipe está aqui pronta, e enquanto nós estaremos louvando, estarão exibidas as nossas informações financeiras, bancárias, para que você participe, sustentando a obra que a igreja realiza. As diversas missões, os nossos ministérios, o culto como um todo, aquilo que é sustentado por Deus, por meio da generosidade, das ofertas de cada um de nós. Deus abençoe você, vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim, tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrela no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo o universo vem pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim, tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, tu dás paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor. E no porvir, ó, que doce esperança.
és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Olá, muito bom dia, querida igreja. A saudade aperta cada vez mais, o desejo de estarmos juntos fisicamente, darmos aquele abraço. Sinto falta também daquele sentar naquele banquinho lá do IP e, como diz o carioca, jogar a conversa fora, né? Sendo que entre nós a conversa sempre nos enriquece, né? Olhar no olho do outro, nos olhos do outro, isso realmente tem sido às vezes desgastante para nós, né? Esse momento de separação. Mas em breve, pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, estaremos juntos. Antes de nós orarmos, expressando a nossa gratidão a Deus por esse momento, eu gosto de sempre associar um momento da minha vida, desde um caminhar até um momento desse como das ofertas e dos dízimos, com um texto bíblico. E nesse momento, um texto que sempre me vem à mente é lá em 2 Coríntios 6, no primeiro verso. Diz assim o apóstolo Paulo, né, escrevendo à igreja: como cooperadores de Deus, suplicamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus. Pois Deus diz, no tempo certo, eu o ouvi. No dia da salvação, eu lhe dei socorro. De fato, agora é o tempo certo. Hoje é o dia da salvação. É um texto que ele não está decididamente, né? O foco desse texto, com certeza, não são os dízimos, não são as nossas ofertas. Mas gosto dessa expressão do apóstolo Paulo dizer a nós, né, a mim e a você, que nós somos cooperadores de Deus. Como eu percebo isso? Deus não precisa da nossa cooperação para anunciar a salvação. Deus não precisa da nossa cooperação para usarmos de misericórdia para com o nosso próximo. Mas Deus decidiu, por seu amor, por sua graça, contar comigo e com você. E que gostou dessa expressão, né? Cooperadores. Não é uma coisa que deve ser feita forçada. Anunciar o Evangelho não deve ser uma coisa, literalmente uma ordem, vocês têm que anunciar. Ajudar o próximo não é uma ordem, tem que ajudar porque Deus ama o próximo. Abençoar as pessoas ao redor, né, com as nossas vidas, os nossos recursos, que não são nossos, né? Nem a vida é nossa. É Deus que sustenta o universo e cada um de nós. Os nossos recursos não são nossos, também são de Deus. Mas Deus decide contar comigo e com você como cooperadores. Ou seja, as ações de Deus neste tempo, nesse mundo, são realizadas conosco, né? Deus opera conosco, somos cooperadores. Que esta verdade, esse chamado de Deus e essa bênção de Deus possa inundar o seu coração, para que em todos os momentos em que você for apresentar, né, os seus dízimos, as suas ofertas, você possa se alegrar por estar sendo cooperadora de Deus naquilo que Ele tem realizado neste tempo, neste mundo. Pai eterno, eu quero mais uma vez te louvar, agradecido, Pai, por esse momento. Obrigado porque junto com o teu povo é possível cultuarmos a ti, para expressarmos as nossas alegrias, as nossas angústias, os nossos questionamentos, as nossas dúvidas, nosso sofrimento, as nossas vitórias. Obrigado, Pai. E Deus, eu quero te louvar porque o Senhor tem encontrado
dentre o teu povo, Pai, tua igreja, corações agradecidos que mostram, revelam esta gratidão, não só por palavras, mas também por ações. Deus, ações de ajuda ao próximo, de acompanhar aquele que sofre, de estender a mão àquele que está caído, e também, Senhor, aquele que apresenta a Ti os seus recursos financeiros, Deus, através dos seus dízimos, das suas ofertas. Ó Deus, muito obrigado, Pai, por essa experiência que tem sido tão rica em nosso meio, em nossa igreja. É graça que vem de Ti, e quero Te louvar, Senhor, então, pela fidelidade de cada irmão, de cada irmã que conosco, Senhor, entende que somos cooperadores Teus para a Tua obra. Concede-nos a cada dia sabedoria, para que todos esses recursos continuem sendo usados para a transformação de nossas vidas, ó Deus, e a transformação do nosso próximo. A Ti toda a honra, toda a glória, o nosso louvor, Pai, a nossa gratidão em Cristo Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Obrigado, querido pastor Pedro. Alegria em ter a equipe junta aqui, essa equipe de culto que tem sido incansável durante todo esse tempo, não é? E a pergunta que acaba sempre sendo recorrente, né? Já temos uma data? Irmãos, não temos uma data. E se você está atento às notícias, se você está atento ao cenário à sua volta, percebemos que os dias ainda são muito difíceis. A nossa cidade, Rio de Janeiro, está entre as mais graves situações do nosso país. Um país tão continental quanto o nosso, nossos números ainda estão muito desfavoráveis. E o que mais entristece o meu coração é ver o desleixo com que, de uma forma geral, a nossa sociedade, a população, tem encarado esses dias. Há pessoas enfermas próximas de nós, há pessoas de luto à nossa volta, e nós não podemos ficar indiferentes a isso. Nossa realidade, a nossa atitude deve ser sempre de empatia. Eu sei que os argumentos serão os mais amplos e variados, do tipo, mas eu já voltei para o trabalho, eu já voltei para a escola, eu já fui lá no mercado, as pessoas estão na rua. Mas como dissemos desde o começo, os nossos princípios, os nossos parâmetros sempre foram com que a reunião da igreja não fosse um lugar de contaminação, mas seja um lugar de transmissão de vida, de cura, de saúde. Nós estamos aqui nos desdobrando, nos esforçando para manter o nosso coração unido e a palavra de Deus chegando ao seu coração da maneira mais segura possível. Portanto, reiteramos que o olhar que percebemos à nossa volta é de que a gravidade ainda é muito grande. Cidades estão fechando. Eu sei que há controvérsias, há debates, há opiniões diferentes, mas nós não estamos sozinhos. Conosco há muitas igrejas, também sérias, como outras. Não estou dizendo que quem está aberto não é sério, estou só colocando um parâmetro que existem percepções e cada um vive de acordo com as suas convicções. E nós estamos firmes na convicção de que ainda não é tempo do ajuntamento. E abrir para voltarmos apenas um pequeno grupo, ou abrir para tornar arriscado a nossa convivência, é algo que está fora da nossa compreensão do propósito de ser igreja e do propósito de nos reunirmos. O meu sonho é um dia voltarmos todos juntos. Eu espero que esse dia chegue o mais rápido possível, mas não fico com o coração em paz sabendo que vamos reabrir para voltar apenas um grupo de 40, 50, cumprindo o chamado protocolo, se nós desta maneira estamos alcançando, abençoando. Essa semana eu tive várias entrevistas feitas por videochamada, há várias pessoas que estão chegando a nós, há pessoas que estão se preparando para o batismo em nossa igreja. A igreja não parou. Essa semana o projeto Luz na Calçada foi às ruas novamente. Na segunda parada, os mais de 400 lanches já tinham acabado, de tantas pessoas que estão sendo atendidas pelas nossas ações missionárias. Os coros estão se reunindo, entre aspas, aqui, por meio das plataformas virtuais, ensaiando, com dinâmicas, gravando vídeos, porque agora estamos nesse recomeço, tem coisas boas vindo por aí, planejadas aí pela nossa equipe de culto.
Então os ministérios estão trabalhando, as nossas classes de estudo bíblico estão se reunindo. Agora as classes das crianças também têm um planejamento lindo para as próximas semanas, os próximos meses. Coisas novas estão acontecendo e a única coisa que não acontece ainda é a nossa casa cheia de gente. Mas você entende que ainda não é possível encher a nossa casa com gente, mas nem por isso nós deixamos de ser gente onde estivermos. Que Deus nos abençoe. Continue orando pela nossa liderança. Nós estamos sensíveis, atentos, estudiosos, observando, na expectativa também da vacina. Esse fim de semana que passou, houve mais uma etapa, conseguimos chegar aí à faixa etária dos 80 anos e esperamos que na semana novas pessoas sejam vacinadas, aí agora entrando na casa dos 70, né? 79 para baixo, e esperamos que em breve a gente tenha um outro cenário, uma outra realidade à nossa volta que nos dê segurança. Para você ter uma ideia, nós estamos hoje com números, a realidade da nossa cidade, do nosso bairro especificamente, mas alcançando também toda a cidade do Rio de Janeiro, ela é semelhante ao pico que tivemos nos meses de junho e julho. E lá nós tínhamos uma recomendação de não retornar ao encontro público e coletivo da igreja. Então, os parâmetros são os mesmos. E ainda que alguém diga, mas a igreja tal já voltou, eu já voltei para as aulas, eu já voltei para o trabalho. A realidade é que nós decidimos, nós entendemos por princípios e critérios que a igreja deve voltar quando todos puderem voltar com segurança. E por causa dos números, está mais do que evidente e claro, ainda não é seguro voltar. Portanto, é bom ter você aí onde você está, acompanhando comigo. Assim, não é completo, mas é bom saber que você está seguro e eu estou seguro e nós estamos juntos contribuindo para esta segurança mútua e dos nossos queridos familiares. Como eu disse, mais uma vez eu reitero, é importante frisar isso. Há pessoas à nossa volta que estão adoecidas, há pessoas que estão de luto e nós precisamos demonstrar empatia e acolhimento por todos os corações. E se você está com alguma dificuldade, fale conosco. Nós somos igreja, estamos abertos, com o coração atento, podemos conversar, seja por uma videochamada, seja por uma ligação telefônica, ou até mesmo seja por uma visita, cuidando com todo o protocolo, cuidado. Nós temos feito todo o atendimento necessário para que ninguém fique desamparado. Deus abençoe você. E é dia de festa. Hoje à noite teremos a celebração dos 103 anos da organização Mulheres Cristãs em Missão. Uma programação muito especial em que as nossas mulheres celebrarão a existência. Como eu sempre digo, né? É a organização que pré-existiu à própria igreja. Quando a igreja ainda era uma congregação, as mulheres reunidas já se organizaram, não é? Em uma organização missionária de ensino, de compartilhamento, de comunhão. E hoje à noite, ao vivo, em nosso templo, você estará celebrando conosco os 103 anos das Mulheres Cristãs em Missão de nossa igreja. Esteja conosco, celebre, será uma programação muito abençoada, celebrando a vida com Jesus. Vamos retomar os nossos estudos bíblicos na igreja em Éfeso. Nós decidimos, eu propus a você caminharmos juntos por 40 anos de existência de uma igreja. Claro que ela deve ter existido mais, mas nós temos os registros bíblicos no Novo Testamento de pelo menos 40 anos de vida desta igreja na cidade de Éfeso, que traz-nos lições muito preciosas diante de inquietações que têm nos causado a realidade do que a igreja se tornou nos nossos dias. Ontem, sábado, eu tive acesso a um pequeno vídeo desses que correm, rapidamente se distribui pelos grupos de WhatsApp, até compartilhei com algumas pessoas, e eu recebi num dos nossos grupos de convivência da igreja, se não me engano, foi o pastor Augusto que compartilhou conosco. É um vídeo que faz uma pequena coletânea de heresias que estão sendo difundidas e divulgadas por eu vou dizer mesmo, pseudo-pregadores bíblicos, porque de Bíblia tem muito pouco no que eles falam. E o que mais me surpreende é que determinadas falas e discursos arrebanham multidões à sua volta. São os chamados pregadores midiáticos, que lotam auditórios, que têm milhões de seguidores nos seus canais de internet,
mas que quando esprememos um pouco mais e apertamos um pouco mais e aprofundamos um pouco mais a análise, algumas vezes nem precisa aprofundar tanto não. De cara você logo percebe uma séria heresia, uma grave ofensa à verdade bíblica e uma verdadeira afronta aos princípios bíblicos da hermenêutica, da boa interpretação das Escrituras. E é o que nós estamos vivendo hoje como igreja. Uma distorção severa, um afastamento muito grave da essência do que a Bíblia nos ensina a ser igreja. E por isso, então, diante dessas inquietações, nós estamos, domingo a domingo, compartilhando, a partir do texto bíblico, o que Jesus pensou sobre a sua igreja e o que ele deixou como legado para os seus discípulos, que tornaram-se apóstolos enviados para semear, expandir e multiplicar o Evangelho. E nas páginas do Novo Testamento encontramos uma igreja que foi plantada, uma igreja que alcançou o seu apogeu, o seu clímax de existência, mas que por conta disso, estar no mundo, sofreu uma infecção viral que colocou em perigo as suas bases, as suas raízes, os seus fundamentos. Uma igreja que, infectada, adoeceu, e uma igreja que, adoecida, recebeu o alerta do Senhor. A igreja em Éfeso aparece pela primeira vez no Novo Testamento, no livro de Atos, entre a segunda e a terceira viagem missionária de Paulo. E nós estamos ainda neste tempo da plantação da igreja. Depois vamos caminhar para a carta de Paulo aos Efésios, onde nós identificamos ali marcas e evidências de uma igreja que, em 7 anos mais ou menos, se tornou muito eficaz. Em meio aos elogios e também orientações, percebemos que Paulo reconhece que a igreja em Éfeso encontrou rapidamente o seu eixo, encontrou os seus trilhos, e neles caminhou, cumpriu o seu papel, cumpriu a sua função. Passado algum tempo, cerca de 3 anos depois, não muito mais do que isso, Timóteo assume aquela igreja e recebe do apóstolo Paulo orientações para vigiar. Cuidado com a infecção do pecado, da heresia, do pecado de cada um, individual ou coletivamente. E então vamos avançar para a carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, que traz algumas evidências muito próprias para os nossos dias, muito preciosas para a nossa realidade hoje. Depois vamos encontrar uma igreja já amadurecida em idade, mas correndo um sério risco porque se afastou da essência da luz e do amor em Jesus. E aí vamos caminhar na primeira epístola de João. O apóstolo do amor, João, foi certamente um dos pastores daquela região. E na carta de 1 João encontramos várias lições preciosas que servem-nos como uma advertência severa para o perigo de que enfermidades espirituais podem, de fato, destruir a igreja por completo. E, não sem sentido, o mesmo apóstolo João, agora preso na ilha de Patmos, recebe do Senhor uma mensagem rápida, objetiva, curta, mas contundente. Cuidado com o lugar onde você chegou. E Jesus alerta a João, lá no livro do Apocalipse, volta para onde você caiu. É com esse raciocínio que estamos estudando a história da igreja de Éfeso. Queremos voltar para o lugar onde tudo começou, para identificar os percalços, os tropeços, os equívocos que foram acumulados ao longo desses milênios, desta história da igreja de hoje, para termos uma nova chance. Para que o Senhor não tire de nós o seu candelabro, como foi a ameaça que fez à igreja de Éfeso. E antes que seja tarde demais, voltar ao início de tudo, voltar a este primeiro amor, voltar a ser a igreja que Deus nos chamou para ser. Esta é a realidade, então, de uma igreja que aparece no Novo Testamento com cerca de 40 anos de idade já, 40 anos percorrido, e uma igreja que, no seu final, viveu o perigo da extinção, o perigo do desaparecimento, o perigo do sumiço. E antes que isso acontecesse, foi dada a ela uma chance. Volta ao lugar de origem. É o que nós queremos como igreja, meus irmãos, queridos, amados, equipe, voltar às origens. Por isso estamos estudando em Atos
como tudo começou. Eu quero convidar então você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos e acompanhar comigo a leitura bíblica. Eu vou ler e peço a você que me acompanhe no livro de Atos, capítulo 19. Vamos ler a partir do versículo 20, é uma pequena interseção de textos bíblicos, porque a última mensagem que meditamos, há 2 domingos, terminou no versículo 20, mas eu quero continuar do versículo 20 em diante, até o final do capítulo 19, para compreender uma igreja que é plantada para transformar a sua realidade local. Atos 19, 20 a 20, vamos até o 41. Atos 19, do verso 20 ao 41. Peço que você atente à leitura e acompanhe comigo, então, esse texto bíblico. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Depois dessas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia. Ele dizia: depois de passar por Jerusalém, preciso ir também a Roma. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que o ajudavam, a saber, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na província da Ásia. Por esse tempo houve grande tumulto em Éfeso por causa do caminho, pois um ourives, chamado Demétrio, que fazia modelos de prata do templo de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando juntamente com outros do mesmo ofício, disse-lhes: Senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade vem deste ofício. E agora vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdades. Não somente há o perigo de que o nosso negócio caia em descrédito, como também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja considerado sem valor e que até venha a ser destruída a majestade daquele que toda a província da Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a Diana dos Efésios! A confusão se espalhou pela cidade e todos juntos foram correndo para o teatro, arrastando consigo os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Quando Paulo quis apresentar-se ao povo, os discípulos não o permitiram. Também algumas autoridades da província, que eram amigos de Paulo, mandaram um recado pedindo que ele não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia tinha virado uma confusão. E na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre do meio da multidão e os judeus o empurraram para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram durante quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu do céu? Ora, não podendo isto ser contestado, convém que vocês se mantenham calmos e não façam nada de forma precipitada. Porque estes homens que vocês trouxeram para cá não profanaram o templo nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, saibam que existem os tribunais e os procônsules que se acusem uns aos outros ali. Mas se vocês estão pleiteando alguma outra coisa, isso será decidido em assembleia regular. Porque também corremos o risco de sermos hoje acusados de revolta, não havendo motivo algum para que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E havendo isto, dissolveu a Assembleia. Se você leu atentamente comigo, você percebeu que houve um tumulto em Éfeso causado pela igreja. Aqui que está a grande lição desta narrativa, uma história. É uma história que parece aquelas que nós contamos para os nossos filhos antes de dormir, para que eles aprendam alguns valores, alguns princípios para a vida. O livro de Atos é um livro de história. Eu sei que muitas vezes não são muitos que conseguem enxergar a Bíblia como um livro de história também. Mas as narrativas são lindas, tem começo, meio e fim, tem personagens, tem ênfases, tem sentimentos, tem emoções, tem intrigas também e tem conciliações. O resumo da história é o seguinte:
a igreja chegou na cidade. Lembra como nós começamos a nossa série de estudos? Em que eu afirmei com convicção e categoricamente que onde a igreja chega, o inferno que se cuide? Era o que estava acontecendo em Éfeso. Uma igreja plantada para transformar o seu contexto. Uma igreja plantada para mudar a realidade à sua volta, ainda que esta realidade seja uma realidade inerte, indiferente, quase que insignificante ou imperceptível para quem está à sua volta. Mas o Evangelho chega e coloca uma lente de aumento nos problemas, na realidade, tanto física quanto espiritual, e abre os olhos das pessoas para uma realidade maior e melhor a ser vivida. Note que quando o escrivão da cidade se levanta para falar e tentar apaziguar este tumulto, ele tenta conciliar de uma maneira trazendo razão para o raciocínio daquelas pessoas que gritavam desesperadamente, desorganizadamente, e nem era uma Assembleia Batista, era uma Assembleia de gentios, de pessoas ímpias. Não é? Talvez algumas das outras, não das nossas, as nossas são sempre muito bem organizadas, muito bem dirigidas e faladas, mas há relatos de assembleias tumultuadíssimas. E desse jeito mesmo, as pessoas nem sabem o que estão fazendo ali, nem sabem pelo que estão lutando, pelo que estão brigando. Alguém me chamou, me pegou pela mão e disse: vem aqui gritar, repete essa frase e a gente vai mudar o mundo. Muitas vezes as manifestações são fruto da inconsciência ou do desconhecimento, da própria ignorância. E era o que estava vendo ali. O texto diz que muitos nem sabiam por que estavam ali. E se não souber para que está ali, qual é a razão de estar ali? Você nunca vai encontrar nada se você não sabe o que você está procurando. Você nunca vai descobrir respostas se você não sabe nem fazer as perguntas certas. E aqueles homens estavam ali tomados por uma raiva coletiva, tomados por uma insatisfação, minados, influenciados, contaminados, inflamados por uma pessoa e mais alguns poucos que perceberam que a igreja estava transformando a realidade e mudando o futuro de vida daquela cidade. Uma cidade, como o texto mesmo diz, caracterizada e conhecida como sendo uma cidade guardiã do templo de Diana, ou seja, uma cidade importante num contexto religioso, uma cidade importante no contexto econômico, porque a igreja estava ali interferindo na economia daquele lugar, estava interferindo na religiosidade daquelas pessoas. E então Demétrio se levanta e diz: olha, essas pessoas vão nos levar à falência. Porque eles estão ensinando algo que confronta o que nós fazemos e confronta o que nós cremos. Era também a cidade, alguns estudiosos acreditam que naquela região teria caído algum meteorito, alguma peça, né, algum objeto celestial, que é o que eles dizem aqui, né, da imagem que caiu do céu. Não sabem ao certo a que isso se refira, mas muito provavelmente fosse algum corpo celeste que caiu naquela região e, pelo desconhecimento da própria astronomia, foi atribuído a este fato uma divindade, uma manifestação espiritual. O fato é que o tumulto aconteceu, as pessoas estavam ali inconformadas, revoltadas, mas eram desconhecedoras das principais razões pelas quais elas estavam fazendo o que faziam, gritando pelo que gritavam. Esse texto começa com uma realidade local, por isso eu fiz questão de fazer essa pequena intercessão textual, lendo o último versículo do trecho que lemos na última reflexão. A palavra de Deus continuava prevalecendo poderosamente e crescendo em toda aquela região. Onde a palavra chega, quando a palavra viva, quando a palavra verdadeira, quando a palavra de vida chega nos lugares, traz às pessoas o confronto com a sua própria realidade. Como eu sempre digo, a gente costuma dizer que lê a Bíblia, mas eu aprendi certa vez que, na verdade, é a Bíblia que nos lê. É ela que nos revela, é ela que nos confronta, é ela que nos denuncia, é ela que traz para nós a realidade a ser transformada e melhorada, aperfeiçoada. E esse momento, esse tumulto aqui, ele acontece como resultado da palavra que crescia e prevalecia poderosamente. E o que a palavra fazia? Tirava daquelas pessoas a cegueira espiritual e elas passavam a entender que a adoração a uma imagem, que a idolatria a uma divindade. E é interessante que a acusação era fruto da verdade.
Aquele homem chamado Demétrio nem tinha noção e consciência de que o que ele estava denunciando era a maior verdade que ele poderia confessar de forma inconsciente. Demétrio chama todo mundo e fala assim: esse Paulo que está aqui está dizendo que as imagens que nós construímos são de deuses que não são deuses. E é verdade. E ele, sem saber, ele estava contribuindo para a disseminação, a semeadura da verdade da palavra de Deus. Que existe apenas um Deus que deve ser adorado, que não se representa por imagens feitas pelas nossas próprias mãos. E esse Paulo estava ali anunciando uma palavra poderosa, e este homem Demétrio, sem ter consciência, estava ajudando a proclamá-la, porque na própria denúncia ele trazia e externava a verdade inviolável e imutável de que Deus é o único Deus soberano sobre todas as coisas. Uma igreja plantada num lugar que causa impacto nas pessoas. Aquele homem estava preocupado porque já era visto aos próprios olhos e estava sentindo no próprio bolso que as pessoas estavam sendo transformadas na sua fé e na sua experiência de vida. Ele viu um risco para o seu negócio. As pessoas não estavam mais adquirindo as estátuas, as miniaturas do templo de Diana, as pessoas não estavam mais indo ao templo, e aquele homem ficou preocupado. Nós vamos morrer de fome. Mas essa constatação era a revelação de que o evangelho estava sendo profícuo, o evangelho estava sendo eficiente, o evangelho estava sendo transformador, o evangelho estava sendo salvador na vida daquelas pessoas. A igreja de Éfeso foi plantada num lugar onde, pela palavra de Deus, ela confrontava as pessoas e mudava a vida das pessoas. É claro que, num olhar talvez mais cético, para não dizer até cínico, né? Então a igreja iria fazer as pessoas morrerem de fome. Não é esse o sentido do texto, porque apenas estava transformando para o que de melhor poderia haver, mas há um detalhe nesse texto que complementa a visão bíblica, a visão cristã do evangelho na vida das pessoas. A igreja transforma, mas a igreja melhora. Há um detalhe que pode, numa leitura apenas histórica, passar desapercebido, mas existe um propósito que eu encontro num trecho que aparece aqui com uma explicação temporal de que antes do tumulto começar, Paulo foi a Jerusalém e passou pela Macedônia e Acaia e depois ainda deu uma chegadinha em Roma, uma esticadinha assim de quase 2.000 quilômetros em Roma. Os estudiosos entendem que esta porção de apenas 2 versículos faz parte da demonstração da essência do que é ser igreja e que transformar o seu contexto significa necessariamente melhorá-lo, abençoá-lo, progredi-lo, evoluí-lo. Por que Paulo foi a Jerusalém? Nós vemos em todo um contexto, quando você lê, por exemplo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, em que ele fala sobre, e a segunda carta, especialmente quando ele fala sobre as ofertas aos cristãos em Jerusalém. Jerusalém era, sabe-se, historicamente uma igreja que ficou empobrecida. Por causa da perseguição aos cristãos, houve o que nós chamamos da diáspora, né? O espalhamento dos cristãos por toda aquela região, norte da África, leste daquela região, na verdade o oeste da Ásia, o leste europeu e a própria Europa, chegando à Espanha. Houve um espalhamento muito grande dos cristãos fugindo da perseguição e por onde passavam eles anunciavam o evangelho. Então, tem-se em conta que a igreja em Jerusalém ficou empobrecida, porque só ficaram ali aqueles que não tinham para onde ir. Ficaram ali, talvez, viúvas e órfãos, que tiveram seus pais ou maridos mortos nos coliseus pelas feras, nas prisões, na forca, pela espada. Então era uma comunidade de fé que carecia do cuidado e da atenção de todo o povo cristão. E quando Paulo faz esse intervalo na sua estadia em Éfeso para ir a Jerusalém, passar pela Macedônia, Acaia e finalizar esta pequena viagem em Roma e depois voltar a este tempo do tumulto, é para mostrar que onde quer que ele estivesse, o seu coração estava ligado ao bem-estar, ao cuidado, ao acolhimento, ao suprimento.
Quando nós estudamos a segunda carta de Paulo aos Coríntios, vemos que ele tinha o coração ligado àquelas pessoas que tinham menos e que precisavam de mais. Então, quando nós falamos aqui e lemos que o tumulto foi causado porque o Demétrio e os outros artífices estavam perdendo o seu lucro na construção e na feitura, né, de ídolos e de estátuas e de miniaturas do templo, pode-se pensar de forma, eu diria até maldosa, que o que a igreja causa e o que a igreja ocasiona é o abuso de poder, é a apropriação dos bens das pessoas e leva e se aproveita da pobreza, da ignorância. Não. Vemos, na verdade, os apóstolos desde o começo. Leia Atos 6. Uma igreja preocupada em suprir, em cuidar, em atender, em impactar e transformar todos. O que eu vejo nesse texto, por meio da descrição deste tumulto, é que a igreja em Éfeso nasceu relevante. Uma igreja que nasceu para transformar, para mudar totalmente as estruturas sociais e religiosas daquele local. Que, na verdade, quem se aproveitava e quem se apropriava indevidamente da boa-fé, da religiosidade, da espiritualidade do outro, eram e são aqueles que ensinam uma religiosidade, ou muitas vezes até um evangelho equivocado, em benefício próprio. A religiosidade baseada no lucro, que era justamente o que Demétrio estava fazendo, e os outros artífices, se aproveitando da fé alheia, vendendo uma religiosidade, um paganismo idólatra, que depende de uma escultura, de uma imagem, e que depende de um dinheiro, da compra, da troca, do escambo, seja lá do que for. E então o tumulto aconteceu porque a igreja estava destruindo essa estrutura religiosa do aproveitamento, do abuso. A igreja estava ali para inaugurar um novo tempo da realidade do amor, da semelhança, da proximidade, do cuidado, do respeito. A igreja estava ali para impactar aquele público, para tornar do ajuntamento do abuso para um ajuntamento da troca, da entrega. Aquela assembleia tumultuada que foi resolvida por interesse e preocupação pessoal. A maioria dos estudiosos entende que este tabelião, que era a pessoa responsável pela região representando o Império Romano, não estava preocupado com o problema em si, ele estava preocupado consigo mesmo, porque olha o detalhe aqui importante no texto. Quando a gente chega lá no versículo 40, ele diz assim: porque nós corremos o risco de sermos hoje acusados de revolta, não havendo motivo algum para que possamos alegar para justificar este ajuntamento. O Império Romano levava muito a sério o princípio conhecido de todos que estudaram um pouquinho de história, da Pax Romana. Onde houvesse o Império Romano não deveria haver tumulto, não deveria haver baderna. E eles eram rigorosos demais com isso. E dá-se conta, então, que esse tabelião interveio naquela situação, tentou apaziguar aquele tumulto, não era porque ele estava interessado na paz das pessoas, não estava interessado em cessar o conflito entre as pessoas. Ele estava interessado em que isso não chamasse a atenção do Império Romano e ele fosse cobrado por alguém ineficiente, incapaz de ser o representante de Roma ali naquela região. Então, o que a igreja de fato confronta é esta realidade em que todos nós somos movidos por interesses próprios e pessoais e egoístas. E quando nós percebemos Paulo e os outros apóstolos e os outros desejando se colocar em risco em prol do Evangelho, vemos que uma igreja como a nossa, como a igreja de Cristo hoje, a realidade eclesiástica, quando eu falo nossa, não me refiro pessoalmente a ninguém ou a nenhum, mas essa realidade chamamos da igreja do século XXI, se distanciou porque muitos estamos minados por essa realidade pagã e mundana de lidar com as coisas como se elas fossem nossas, pelos nossos próprios interesses e pelos nossos próprios dividendos. Mas a igreja em Éfeso foi plantada para confrontar esse sistema social, econômico, religioso, para inaugurar um novo tempo chamado Reino de Deus, onde o outro importa, onde a fé precisa ser respeitada, avaliada e valorizada, direcionada para o que é verdadeiro. Portanto, no lugar onde a palavra crescia e se multiplicava poderosamente, causando esse reboliço,
nós vemos os resultados de uma sociedade transformada, onde o lucro obtido pelo abuso da fé alheia, pela estrutura religiosa, da idolatria, do distanciamento de Deus, da realidade da palavra, é confrontado e transformado pela simplicidade de Jesus vivendo em nós e para os outros por meio de nós. Então, esse trecho que introduz aqui a última aparição da igreja de Éfeso no livro de Atos, capítulo 20, é a última vez que nós vamos ver a igreja de Éfeso no livro de Atos, porque aí as narrativas passam para outros momentos e outras histórias até terminar o livro de Atos. E aí vamos caminhar para a carta de Paulo aos Efésios para ver a igreja agora crescendo, a igreja se tornando eficaz no seu dia a dia, caminhando sobre os trilhos, andando, rodando sobre os trilhos da maturidade. Mas até aqui vemos uma igreja plantada. E as características dessa igreja plantada aqui, até aqui, o que nós vimos que é aquela igreja que nasce por orientação e presença do Espírito Santo na vida de todos que a compõem. A igreja fundada no ensino sério da palavra de Deus e uma igreja que transforma. Lembra do relato dos livros de magia sendo queimados em praça pública? A igreja de Cristo existe para transformar o seu lugar de vida. Olhe para a nossa volta. Olhe para os prédios à volta do lugar onde nós nos reunimos como igreja. Olhe para as ruas no entorno do lugar onde fomos plantados, como família onde você está. Olhe para as portas do corredor do seu prédio, dos seus vizinhos. Olhe para as mesas à sua volta no seu lugar de trabalho. A igreja está onde precisa estar para transformar as pessoas, para levá-las ao conhecimento de uma fé genuína, libertá-las do abuso pela fé, da idolatria vã e pagã, e levá-las ao conhecimento da verdade em Jesus Cristo. Há um detalhe também nesse texto, para encerrar a meditação, e que Paulo era alguém absolutamente destemido. Não fossem pessoas para segurar e dizer assim, Paulo, não vá, porque o tumulto lá está muito grande. Paulo estava disposto a ir, encarar o problema, enfrentar a situação, dar a sua cara a tapa e ao risco, porque Paulo realmente foi alguém destemido. Andou nu, foi escorraçado, foi apedrejado, foi expulso, foi preso, enfim. Leia 2 Coríntios 12, você vai ver a lista dos perrengues que Paulo passou em nome do Evangelho. E essa não seria apenas mais uma, seria um momento onde Paulo estaria disposto a correr o risco por amor do Evangelho. Versículo 31 vai dizer que Paulo não se arriscasse indo ao teatro, porque ele estava disposto a ir. Não fossem pessoas que cuidavam do seu líder, pessoas que estavam ali dispostas a proteger, a guardar alguém que era importante para a preservação da obra da igreja naquele lugar, Paulo estava disposto a dar a cara ali. Eu vou sim, porque eles precisam ouvir de mim. É uma oportunidade. Mal sabia Paulo que a verdade já tinha sido dita pelos lábios do próprio Demétrio, quando ele, acusando, disse a verdade. Eles estão dizendo que essas imagens que a gente faz não têm valor nenhum. É verdade. As imagens que vocês fazem não têm valor nenhum. Mal sabia ele que provavelmente naquele momento ele estava sendo um proclamador. É o absurdo do Evangelho, é a loucura da cruz. O acusador sendo usado ou sendo instrumento para falar a verdade. E Paulo disposto a correr o risco para deixar a mensagem do Evangelho clara, anunciada e revelada naquele lugar. Uma igreja plantada para impactar o seu lugar de vida. Seja essa também a nossa igreja, seja essa a igreja do século XXI. Uma igreja plantada pelo Espírito, uma igreja plantada na palavra, uma igreja plantada para transformar as estruturas do lugar onde está. As estruturas sociais, as estruturas religiosas, a estrutura de cada um de nós, mudados e transformados de dentro para fora. Pai querido, obrigado pela Tua palavra em nosso coração. Completa esta verdade, lapida, aperfeiçoa, de tal modo que nós, aprendendo com esta igreja plantada em Éfeso, também sejamos uma igreja que transforme o lugar onde estamos, que realize esses tumultos, não pela baderna, não pelo alvoroço, não pela bagunça, muito menos pelo conflito, mas que pela reflexão, pela confrontação,
as pessoas, os corações à nossa volta reconheçam que há um único Deus e um único nome pelo qual possamos ser salvos e transformados: Jesus. Pai querido, que a igreja de hoje seja uma igreja livre dessa estrutura da religiosidade e de uma sociedade injusta, mas que nós sejamos a vanguarda, a bandeira, o farol que ilumina as pessoas, é a visão das pessoas quanto à verdade. Há um único Deus, há um único Senhor, um único caminho e um único modo de viver a plenitude da vida, que é a suficiência da graça por Jesus em nosso coração. Portanto, abençoa-nos como igreja neste tempo de recomeço, neste tempo de retorno. Preserva os que são seus. Tira de nós aquilo ou aquele que não vem de ti. Leva-nos mais além, conduz-nos nas tuas asas para cumprirmos o teu propósito, para sermos a igreja que tu queres, uma igreja de vida, uma igreja de saúde, uma igreja que transforma, uma igreja como foi esta igreja de Éfeso lá no passado, que retrata e revela o teu plano, o teu propósito, uma igreja segundo o coração de Jesus. Aquela igreja que um dia ele disse: esta é a minha igreja, alicerçada na rocha, vivendo a verdade, transformando pessoas, trazendo-as para a vida em Cristo Jesus. No nome de quem eu oro. Amém. Vamos louvar o Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta um alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor.
usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Eu aprendi com o pastor Pascoal Peragini que esta é a oração que Deus mais gosta de ouvir. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Nesta sequência. Que Deus faça isso conosco, como igreja, onde quer que estejamos, em qualquer tempo. Uma igreja plantada para transformar o seu local. De tal maneira que as pessoas reconheçam e descubram que estão desperdiçando sua fé, estão desperdiçando seus recursos, estão desperdiçando a vida, se não for por Jesus. Que Deus nos abençoe. Hoje despedimos-nos da Fazenda no projeto Verão Jesus 2021. 2022 temos outro verão e que venham coisas novas. Mas também Sérgio, Eva e Samuel não significa que a gente está indo embora e só vai voltar em 2022, não é? O irmão Nelson tem estado aqui quase todos os dias para coordenar, supervisionar aqui as obras que estamos fazendo, preparando a Fazenda para o início do projeto Catuca, projeto com as crianças da comunidade. A Lívia falou há pouco, né, de retomarmos aqui os cultos, não é, da evangelização com as crianças. Tudo está passando. Esse lugar lindo nos aguarda, nos espera. Está sendo preparado para que a gente faça deste lugar uma extensão daquilo que Deus quer que nós façamos aí no Meia, onde quer que nós estejamos, daqui até os confins da terra. Até a noite, ao vivo, celebrando 103 anos da MCM. Você é nosso convidado. Estaremos aqui louvando ao Senhor. Aqui não, né? Estaremos na nossa casa, louvando ao Senhor lá no nosso templo, adorando a Deus, se Deus permitir, ao vivo, guardados e protegidos pelo Senhor. Que a graça de Cristo esteja com todos nós. Povo de Deus, espalhado por onde estivermos. Igreja plantada num solo que seja fértil, transformador, abençoador. Por Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe você e até a noite em nome de Jesus. Obrigado por estar aqui. Deus abençoe sua família. Nos acompanhe nas redes sociais. Igreja Batista do Meia. Chamados para transformar vidas.